Boa tarde, eu estou participando do Desafio Arandu, o que você sabe sobre os indígenas. E Arandu significa conhecimento na língua indígena Guarani. Então, muito Arandu para todos vocês. Meu nome é Renato Félix Lanzo, sou técnico em assuntos educacionais, aí do Instituto Federal de Birigui, né? Sou historiador pela Unesp Assis, tecnólogo em turismo pela Uniceb Coque, pós-graduado em formação docente para o ensino superior e mestrando em História Indígena. Meu mestrado é pela UFGD, né, Universidade Federal da Grande Dourados, e o tema é Icatu, da pacificação Caingangue, a chegada dos Terenas. Então, por isso, eu vou falar um pouco de Icatu, a aldeia, né, o povo Caingangue e o povo Terena. Esse primeiro mapa mostra os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, que é da onde os Terenas vão vir antes de vir para São Paulo. Os Terenas vão estar aí nessa parte laranja, principalmente, né, mas em outros lugares também. E aí mostra outros povos também, como os Ofaié, os Cadiué, os Guató, entre outros. Aí temos uma ampliação da área terena, né? E outro mapa aí mostrando as cidades onde eles estão no Mato Grosso do Sul. A gente já percebe que existem várias etnias, os indígenas não são um povo só. Aqui temos uma foto de quando o Icatu visitou o Instituto Federal de Birigui, né? Então eles vieram com danças, artesanatos, né? Dos Caingangue e dos Terena. E essa é uma foto da dança do bate-pau, dança da Ema, uma das principais danças, né, da manifestação cultural terena, gravada lá na aldeia Ipeg, no Mato Grosso do Sul. Já esse é um mapa que demonstra as principais terras indígenas dos Caingangue, né? Então já percebe os estados da região sul e São Paulo. Já que a gente tem um mapa da hidrografia do estado de São Paulo, aqui do oeste paulista, que a gente vê que vai ser a área onde vai estavam, né, e algumas parcelas sobreviveram dos caigangues, que vai ser a área formada entre os rios Tietê, Paraná e Paranapanema, né, principalmente entre os rios Feio, Aguapeí e Peixe. Aqui nós temos um mapa com as terras indígenas presentes no estado de São Paulo, né, e tem uma ampliação ali que chega a Icatu, Vanuíri e Araribá, que é as três terras aqui do oeste paulista. Aqui nós temos uma imagem aérea, né, no Google Maps aí da aldeia de Icatu. Um mapa antigo aí, né, mas conseguimos ver onde estão as principais aldeias e terras indígenas de São Paulo. Destacando aí as três terras aqui do oeste paulista, né, Icatu, Vanuíri e Araribá. Temos uma tabela que mostra a evolução aí da população de Icatu, né, que houve uma grande mortandade aí, né, um genocídio, né. Vocês podem analisar aí pela tabela. Por último, uma foto das lideranças, né? O cacique Ronaldo e o Ranulfo aí. Então, a gente pode analisar que é uma carência muito grande da história indígena nos livros didáticos, né? Nas aulas de história. E quando a gente fala ou escuta, é carregado de estereótipos, discriminação, né? A ausência do protagonismo da parte dos indígenas. E a gente sabe que eles foram protagonistas, sim, mas há um apagamento dessa parte aí, não se fala. A própria história da formação da aldeia de Icatu, que fica em Braúna, né, cidade aqui de São Paulo, é uma história de um genocídio que ocorreu contra a população caingangue, né, que era presente aqui no oeste paulista, e foi morta e expulsa de sua terra, né, devido ao desenvolvimento e progresso capitalista que ocorria aqui em São Paulo, né, com a chegada do plantio, com a chegada do café, né, e a passagem das ferrovias, crescimento das cidades, né? Dizia-se que era um lugar inabitado aqui, mas os indígenas aqui estavam, né? Então eles tiveram que lutar e resistir para barrar essa extinção que quase ocorreu da etnia Caingangue. Então existiu muitas mortes, né? Os matadores que organizavam campanhas para caçar os índios, matá-los mesmo, né? Epidemias que ocorreram, né? Colocavam roupas com doenças, né, para que os indígenas pegassem as coisas e pegassem a doença, alimentos contaminados, né. Então, em 1910 foi criado o SPI, né, o Serviço de Proteção aos Índios, né, que é a FUNAI, né, para uma tentativa de uma mudança dessa morte direta, dessas chacinas, para uma tentativa de que eles chamaram de pacificação dos Caingangue. Essa pacificação começou em 1912, né, com a criação de um acampamento de atração no Ribeirão dos Patos, que hoje está na cidade de Promissão, né? E logo esse acampamento, essa terra vai ser solicitada pelo café, né, que estava passando aqui. Então os indígenas são mais uma vez
retirados daquela área e vão para uma área que vai ser Icatu, em 1916, e Ivanuíri. Então a intenção do SPI era, além de pacificá-los, né, para deixar as terras livres para o café, né, e para as estradas de ferro, né, aldeá-los em pequenas porções de terra, né, liberando um monte de terra aí para o capitalismo. E os Terena teriam chegado aqui na região por volta da década de 1930, porque na visão do SPI, os Terenas seriam indígenas que teriam a trazer a agricultura, né, para a região aqui e auxiliar nos caingangues, né, auxiliar nessa pacificação, no convívio entre os indígenas e o branco, né, e os Terenas já teriam uma história mais antiga de contato. Conversando com os indígenas, muitos questionam esse fato, porque os caingangues já estariam praticando a agricultura bem antes, né? Inclusive tem documentos do SPI que relatam isso, né? E que seria uma forma de dizer que os caingangues eram atrasados. Então há outra motivação, há a própria motivação do Terena por buscar novas terras, né? Melhores condições de vida, né? Nesses fluxos que tiveram casamentos, né? Alianças entre as etnias, né? Então há outras motivações, por exemplo, também em Araribá, houve uma epidemia, né, que quase dizimou os guaranis que habitam aquela região, né? Então os Terenas teriam vindo também para repovoar. Então os Terenas, eles estão presentes hoje no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Eles são do tronco linguístico Aruaque, né, fazendo parte dos antigos Xané ou Guaná. Eles são de origem chaquenha, né, na região do Paraguai, né, conhecida na língua deles por Exva. Eles teriam cruzado o rio Paraguai no século XVIII e se fixaram no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, principalmente nos municípios de Miranda e Aquidauana. Alguns dizem que por isso eles não seriam brasileiros, né? Mas naquela época, aquela região também não era do Brasil, né? As fronteiras eram muito fluidas naquela época, tá? E os Terenas sempre tiveram parte na história nacional, né? Essa história foi meio que excluída, esqueceram, eles foram ativos na Guerra do Paraguai. Sem eles, a guerra poderia ter tido outro resultado, né? Ou teriam grandes dificuldades para o Brasil ter vencido. Eles foram soldados, foram agricultores, né? Tem episódios muito marcantes que mostram esse protagonismo deles. Trabalharam no telégrafo, na construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, né? Foram mão de obra nas fazendas, soldados na Segunda Guerra Mundial, na Revolução Constitucionalista de 32, né? E difusores da agricultura, entre outras etnias. Já os caingangues são do tronco linguístico G. Eles têm um passado distante no Brasil Central e hoje estão espalhados pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eles são ascendentes, né? A ascendência deles é os Guaianá, né? Que habitavam a antiga capital paulista, né? E o litoral do estado, né? E muitos autores dizem que os caingangues de São Paulo são um refluxo de caingangues que estariam no Paraná, né? E essa teoria também é dita por muitos indígenas que foram entrevistados. Os caingangues, então, de São Paulo estavam espalhados pela região entre os rios Tietê, Paraná e Paranapanema, né, aqui no oeste, principalmente entre os rios Feio, Aguapeí, né, e o Rio Peixe. E não estavam centralizados na época da pacificação, né? Então tinham muitos grupos rivais e faziam fronteira com os Guarani a leste, os Oti ao sul e os Ofaié a oeste. Então a criação dessas aldeias aqui na região oeste foi essa solução encontrada pelo governo para tentar pacificar e garantir o espaço ao avanço do capitalismo. Então, esquece-se de falar disso, né? Fala-se só do café, da ferrovia, né? Esquece de falar que houve um genocídio para que isso tivesse acontecido, né? Então, isso constitui-se num apagamento da história, né? Isso foi intencional, uma atitude discriminatória. É uma política de branqueamento, né? De apagamento, de encobrimento, né? Do genocídio que aqui ocorreu, feito pelos ditos civilizados, né, perante esses povos que quase foram exterminados aqui da nossa região. Mas hoje os indígenas estão se organizando, cobrando seus direitos, reivindicando a demarcação de terras, estão sendo protagonistas de sua história, fazendo a gente relembrar quem eles foram e mostrando esse apagamento que ocorreu na história nacional. Então o genocídio não pode ser esquecido e a resistência indígena continuará. Então eu termino com a frase deles: terra é vida e demarcação já.